Satisfação em conhecer Olá, você. boa noite. Tá me ouve bem? Te ouço, tô ouvindo tranquilo. Câmbio, eu estava comentando aqui para os colegas como que eu te conheci. Eu Ai, conta. viajei, eu viajei no carnaval. Pô, passei 5 dias a passeio e levei livros para ler e fiquei procurando instas legais para olhar, para aprender um pouco. E o seu Insta me encantou muito, cara. Assim, a forma como você conduz as coisas, e são conteúdos para a vida, para o marketing, para o universo feminino e tal. E como serviu para mim, serviu para melhorar o meu Insta, a minha vida profissional, eu falei, deve servir para o professor que me segue aí também, tá? Queria te agradecer o convite e você falar um pouco para as pessoas quem é você, o que você faz, depois eu falo também, porque deve ter gente do seu Insta entrando e que possivelmente não me conheça. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite por ter me convidado para participar dessa live. É sempre um prazer imenso poder falar sobre isso, porque eu sou apaixonada por marketing digital, já há muitos anos, mas só recentemente que eu decidi começar a trabalhar com isso. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cami. Eu trabalho com marketing de conteúdo há 10 anos, ou seja, produzindo conteúdo para a internet, em blogs, redes sociais, há mais de 10 anos. E eu comecei como um hobby mesmo, como alguma coisa que eu gostava, escrevendo sobre livros, que era uma paixão minha, que é uma paixão minha. E aí, ao longo dos anos, eu fui mudando os assuntos, amadurecendo. E há 3 anos atrás, eu criei um blog de viagem chamado Na Estrada com as Minas, onde eu compartilhava as minhas viagens, os roteiros que eu fazia com a minha filha, os passeios que a gente fazia aqui no Rio de Janeiro. E foi quando começou a nascer em mim o desejo de trabalhar integralmente com isso, né? Com o marketing de conteúdo, com o marketing digital, quando eu entendi que de fato essa era a minha vocação. Só que na época eu trabalhava como CLT, então eu estava ali sofrendo um dilema para saber se eu saía ou não da CLT. Então, quando eu decidi de fato largar o emprego formal, foi quando a Seja CEO surgiu, foi mais ou menos um mês depois, porque eu percebi que eu já trabalhava com isso há muito tempo e eu poderia ajudar muitas pessoas compartilhando todo o conhecimento que eu havia adquirido ao longo desses anos. Então, basicamente é isso. Eu moro no Rio de Janeiro, sou mãe e atualmente eu trabalho 100% do meu negócio e estou muito feliz de participar aqui, de poder ter essa conversa com vocês. Alguém perguntou aqui assim, está falhando, mas alguém está nessa situação? Para mim não, para mim está tudo ok. Marcelo, bom te ver por aqui. André, bom te ver por aqui também, tá? Cami, muito bom saber mais sobre você. O blog Na Estrada com as Minas ainda existe, não? Deixa você voltar aí. Deixa eu ver só se a internet dela volta ou a minha, não sei. Turma, vou convidar ela novamente, tá? Oi, voltei. O blog Na Estrada com as Minas ainda existe? Ele existe, ele no momento está um pouquinho desatualizado, mas ele continua ativo e é mais como um hobby mesmo que eu acabei, né? Eu deixando ele um pouquinho de lado, mas eu quero retomar isso em algum momento. Cami, eu vou falar um pouco de mim também, tá? Eu sou Charles, sou professor de Educação Física, faixa preta em Judô e Jiu-Jitsu e mestre em Educação Física. E minha monografia foi sobre marketing esportivo. No mestrado eu segui um outro caminho. E eu entendi que o marketing foi muito importante em cada momento da minha vida e eu ficava vislumbrado porque sempre funciona assim, né? A gente sabe algo e a gente quer que as pessoas saibam o que é que a gente presta, qual o serviço que a gente presta. E as pessoas sempre têm uma ideia limitada, diminuta do que é o nosso serviço.
E o marketing é uma forma de equacionar isso, de mostrar para elas o que a gente faz também. Então, atualmente, eu sou conferencista em alguns cursos para professores de luta, e são cursos que acontecem nacionalmente e agora, de forma online, estamos internacionais. Então, eu estou com um curso agora que tem professores de Abu Dhabi, da Suíça, do México, de Portugal, que estão inscritos. E eu fiz uma breve enquete com alguns deles, e marketing digital e marketing de forma geral era uma grande lacuna para eles lá. Então, por isso que eu decidi te chamar aqui, tá? Cana, agora que a galera já nos conhece um pouco, me fala uma coisa, o que é marketing digital? Tipo assim, o WhatsApp entra na seara de ferramentas do marketing digital, sabe? Todas as redes sociais envolvem. Fala um pouquinho do que é marketing digital pra gente. O marketing digital, na verdade, ele é um desdobramento do marketing, né? Então, o marketing ele teve várias, como é que eu posso dizer? Vários momentos onde ele se mostrou de formas diferentes. Então, lá no início, quando começou a ter essa ideia de marketing, que era o tal do marketing boca a boca, era muito diferente do que é hoje. Então, ele foi se moldando e melhorando de acordo com como o mercado funcionava, né? Então, antes, quando ele tinha o objetivo de só divulgar o produto para fazer com que as pessoas conhecessem, hoje já é totalmente diferente. Hoje o foco não está mais no produto, mas está no consumidor. Então, o marketing, na verdade, é uma ferramenta para ajudar a comunicar e a vender a sua ideia, o seu negócio, o seu produto, falando bem resumidamente, bem simples também, porque às vezes a gente começa a colocar termos e falar coisas que as pessoas acabam não entendendo. Então, de maneira bem simples, o marketing ele é a ferramenta que vai ajudar o seu negócio as pessoas a conhecerem o seu negócio, o seu serviço ou o seu produto. E aí não só conhecer, como também vender esse serviço, essa ideia ou esse produto. E aí o que entra dentro do marketing, né? Várias estratégias de comunicação. Então, sim, o WhatsApp ele também está dentro do marketing, apesar dele não ser uma rede social. Então, a gente tem algumas definições, né? Então, a gente tem as redes sociais, que são essas como a gente conhece, o Instagram, o Facebook, o Twitter, que são canais de fato para socializar, para você se conectar com seus amigos, para você se conectar com as pessoas que admiram o seu trabalho. Então, as redes sociais elas têm esse objetivo. E a gente tem os outros canais, as outras mídias, né, que a gente chama. Então, dentro do marketing digital, a gente tem o e-mail marketing, que é essa ação de você se comunicar com a audiência através do e-mail, que apesar de ser o patinho feio do marketing digital, é muito potente. Hoje, a maioria das grandes empresas fazem muitas vendas através do e-mail, e aí eu vou contar por quê. Aqui na rede social, as pessoas elas estão muito preocupadas, né? Elas chegam aqui com o objetivo de socializar, como eu disse. É bem claro isso, né? Eu admiro uma pessoa e eu quero tentar me conectar com essa pessoa. Seja através dos ideais, seja através de fato, o que a gente está fazendo, conversando, mas de alguma forma eu quero me conectar com as pessoas e as ideias que eu acredito. Já quando a gente sai daqui desse canal de mídia social, às vezes a gente tenta fazer uma venda, às vezes a gente tenta empurrar alguma coisa aqui, mas a pessoa ela não está pronta para fazer aquela compra naquele momento, entendeu? Porque ela está ali para socializar. Então a gente joga essa pessoa, joga para um outro canal, que a gente chama de canal de relacionamento. Então, aqui o Instagram, o Facebook, o Twitter, eu gosto de dizer que são canais de conhecimento, onde as pessoas vão conhecer o seu negócio, vão conhecer quem é você, o que você faz, o que você fala. E aí, quando elas vão para um canal de relacionamento, que aí pode ser o e-mail, pode ser um grupo no WhatsApp, por exemplo, uma lista de transmissão, ou agora um grupo no Telegram, que é um novo canal que está chegando aí no mercado, também muito potente. Ali dentro daquele canal você consegue estabelecer uma relação íntima com o seu potencial consumidor, né? Porque quando a pessoa está aqui no Instagram, ela só é uma seguidora. E seguidor não paga boleto, né? Quem paga são os clientes. Então a gente precisa transformar esses seguidores em nossos clientes. E a gente faz isso estabelecendo, de fato, uma relação
de mão dupla com essa audiência. Então, quanto mais a gente entrega o nosso conhecimento, mais a gente entrega tudo que a gente sabe, nosso conteúdo de valor, mais as pessoas se sentem motivadas a retribuir isso de alguma forma e elas acabam retribuindo consumindo os nossos conteúdos, comprando os nossos produtos, indicando o nosso serviço para outras pessoas. Então, basicamente, o marketing digital ele é um mundo de opções, tem as estratégias offline, que aí a gente pode falar, por exemplo, de adesivo, de cartão de visita, por exemplo, em supermercado, quando você vai no supermercado, aquela geladeira da Coca-Cola, aquela geladeira lá da Ambev, aquilo faz parte do marketing. Só que é um outro tipo de marketing, é um marketing offline, onde as pessoas estão, podem, né, como é que eu posso dizer, interagir com aqueles produtos e a empresa ela está querendo deixar ali a marca dela, querendo que as pessoas lembrem da marca dela toda vez que elas olham para aquele conteúdo, vamos dizer assim. E aí, dentro do marketing digital, a gente está falando de todas as estratégias que a gente faz no mundo virtual. Então, acho que basicamente é isso. Cara, muito massa te ouvir. Ouvir alguém que manja do assunto, porque traz para a gente com muita propriedade uma informação de que a rede social é para relacionamento. E se é para relacionamento e eu focar muito na venda, fica até uma coisa não encaixa com o que o cliente está procurando. Então, como eu vi o seu Insta e o seu Insta dá muito conteúdo para as pessoas, abre o canal para a pessoa falar assim, cara, esse Insta seja seu, pô, que massa. Quando você vai vender alguém, você já tem um poder sobre a pessoa, uma autoridade que fala, não, se aquele conteúdo que ela dá é sensacional, imagina o que ela vende. Exatamente. É mais ou menos assim que deve funcionar. Exatamente. É claro que a gente também faz as vendas aqui no Instagram, mas a gente costuma falar dentro do marketing que o nosso conteúdo ele precisa ser dividido em 80-20. Então, 80% do que a gente publica, a gente precisa estar muito publicar com esse objetivo de fato, capturar a atenção da audiência, fazer com que ela pare, preste atenção no que você está falando, fazer com que ela confie, acredite no que você está falando através da autoridade que você passa. E aí, a partir disso, você começa a desenvolver um relacionamento com ela para que quando você venha trazer os seus 20% ali de conteúdo de venda, aquela audiência já esteja preparada para passar o cartão, entendeu? Porque, por exemplo, você vai numa loja, você entra na loja, você não vai direto pegando uma roupa e passando o cartão. Você quer olhar, você quer ver as coisas de cores, você quer ver os tamanhos, se cabe, se não cabe, se cabe bem no teu corpo. E aqui na rede social é a mesma coisa. A pessoa chega até o meu perfil, ela quer saber quem sou eu, ela quer saber o que eu faço, como que eu faço, há quanto tempo eu faço, por que eu faço. Então, eu preciso responder todas essas perguntas antes dessa pessoa efetivamente fazer uma compra, entendeu? Então, como aqui no Instagram, ele acaba sendo muito rápido, né? O conteúdo ele acaba sumindo muito rápido. Às vezes fica muito difícil. Queria até te pedir desculpa, porque eu demorei, às vezes, um pouco para te responder. Mas é muita gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente acaba tendo um tempo limitado para fazer essas interações aqui dentro do Instagram. Por isso que o canal de relacionamento ele é importante, porque lá dentro desse canal você consegue modular esse relacionamento, entendeu? Você consegue entregar o que você quer, o que você está disposto a entregar, mas você também recebe quase que na mesma medida, entendeu? Então fica ali, é bem interessante fazer essa movimentação, porque aí você cria, e aí uma coisa que eu acho que é importante falar, que quando você está buscando, né, compradores, quando você está buscando pessoas para se tornarem seus clientes, você não deve procurar só com o objetivo eu quero fazer essa venda de qualquer jeito. Mas você deve, na verdade, estabelecer ali um relacionamento com aquela audiência para que ele se torne um vendedor da sua marca, para que ele se torne apaixonado pelo que você faz. A gente fala que são os love marks, que são as pessoas que são apaixonadas por alguma marca, né, pela sua comunidade. A gente vê muito isso, por exemplo, na Coca-Cola também. Tem pessoas que só compram Coca-Cola. Eu sou uma dessas. Que, por exemplo, por mais que o dinheiro esteja curto ou por mais que ache caro, se eu tiver que escolher entre um refrigerante mais barato e uma Coca-Cola, eu vou comprar uma Coca-Cola
porque é a marca que eu acredito, é a marca que eu me identifico e é a marca que eu gosto de consumir. Então a gente acaba gastando às vezes um pouco mais do que a gente poderia ou gostaria, porque a gente acredita muito naquela marca, entendeu? Então eu acho que a construção de relacionamento ela vai muito para esse lado. Eu vou te contar um caminho inverso que eu creio que acontece nas lutas. As pessoas hoje estão aprendendo marketing digital para vender coisas, serviços e mostrar seu potencial profissional. Nós temos muitos professores de luta que já têm muito aluno e não usam marketing social. E seria um caminho mais fácil até, né? Tipo assim, imagina que a partir de agora eu pegue meus 130 alunos, 200 que eu já tenha, e comece a engajá-los para uma audiência também digital agora. Eles iriam me levar para outras tantas pessoas do meu bairro, da minha cidade, ia ser um caminho inverso mais fácil do que o que a gente está fazendo geralmente, que é construir uma identidade do zero no digital para aparecer para alguma coisa, né? Exatamente. Quando você tem um negócio, né? E, por exemplo, quando são esses negócios offline, as questões da luta, quando, por exemplo, cabeleireiro, barbeiro, normalmente esse tipo de negócio ele tem justamente os alunos, os clientes que são fiéis. Ele já tem os apaixonados pela marca dele, né? A mulher, ela só vai na mesma cabeleireira toda semana. O cara, ele só corta cabelo com o mesmo barbeiro toda semana. Se o barbeiro não estiver disponível, ele fica uma semana cabeludo. Não é isso? E o professor é a mesma coisa. O aluno só quer fazer aula com aquele professor. Tem aluno que, se o professor não tiver, estiver doente, então não vou porque meu professor não está lá. Então, a gente precisa, de fato, abraçar isso que já existe, essa comunidade de apaixonados pela nossa marca. Então, a gente precisa descobrir como trazer essas pessoas do offline, né, para o virtual, que, como você está falando, seria muito mais fácil. Você já tem ali pessoas engajadas com a sua comunidade, pessoas que já acreditam no que você faz, que já confiam na sua autoridade. Então, você precisa descobrir como trazê-las para o mundo virtual, né? O marketing é uma ferramenta. Todo professor é muito meio que apaixonado pelo que faz. Assim, você é professora também, porque você dá aula sobre marketing digital. E em sendo apaixonado, o feedback das pessoas para com o nosso trabalho é um salário emocional incrível. Eu fiz uma live, toda segunda-feira, meio-dia, eu faço uma live em mentoria, que é uma live sobre algum tema. O da segunda-feira passada foi sobre comunicação. Legal. Eu recebi tantas informações, tantos feedbacks legais daquilo, e pessoas falando que estavam com problemas em casa, sabe? Há de se esperar que alguém utilize aquilo ali para ser professor. Eu estou dando aula para professores serem professores. Legal. Mas o professor impacta as pessoas de forma geral. Alguém conseguiu melhorar a relação em casa por conta de entender sobre comunicação violenta, sobre técnicas de comunicação, sobre o lado afetivo da comunicação, que não são só palavras, tem um sentimento por trás. Até aconselho as pessoas aqui a olharem no meu Insta lá, a live está salva no IGTV, tá? Legal, depois eu vou dar uma Então, olhada. Cami, olhando lá o seu Insta lá, que tem um lado muito humano, assim, de dar informações humanas para as pessoas, você deve receber inúmeros feedbacks também que devem te dar um salário emocional incrível aí. Me fala uma coisa, existe o crescimento orgânico e não orgânico. Se você puder explicar para as pessoas o que é orgânico e não orgânico, e depois você me dizer qual que você prefere. Assim. Charles, transito bem no orgânico. Legal. Mas eu não conheço muitas ferramentas. Eles usam outro nome para o não orgânico, que é venda direta, alguma coisa assim. Que eu não sou autoridade, eu não trabalhei um conteúdo na minha rede social, mas eu tenho alguma ferramenta tecnológica que eu pago e eu saio vendendo. Você explicar o que é orgânico e o que não é, e qual que você prefere, me contar qual a sua impressão sobre isso. Tá. Eu sou totalmente team orgânico, porque quando eu comecei o meu blog lá 10 anos atrás, eu não tinha dinheiro para investir, eu tinha 16 anos, então meu primeiro salário eu estava comprando celulares e roupas e lanches.
Então, eu tive que descobrir maneiras de crescer, e aí, para quem não entende, organicamente que a gente fala de maneira natural. É o tal do marketing boca a boca, só que no mundo virtual. É quando as pessoas elas se conectam tanto com aquele conteúdo que elas compartilham, que elas comentam, e isso faz com que o algoritmo, com que o Instagram, ele mostre o seu conteúdo para mais pessoas. Então, quando você está crescendo organicamente, você está crescendo sem precisar investir em anúncios que deixam o seu perfil mais visível, mas você precisa também fazer um investimento monetário. Então, basicamente, o crescimento orgânico é isso, você não precisa investir em anúncios, e tem o crescimento com tráfego pago, que são justamente esses anúncios para poder expandir aí o seu alcance. E por que, que as pessoas utilizam o tráfego pago? Porque existem, acho que são mais de 1 bilhão de pessoas no Instagram utilizando todos os dias, e mais de 250 milhões de pessoas utilizando os stories, ou seja, é muita gente, é muita concorrência. Então, o Instagram ele precisa fazer uma seleção de conteúdo para entregar para as pessoas, né? Ele precisa entender quais são os conteúdos relevantes que as pessoas vão querer ver nas hashtags, na localização, no explorar e no feed. Porque antes, quando ele funcionava de maneira cronológica, era mais fácil, porque as pessoas que você seguia postavam, você via de acordo com a ordem de postagem. Mas agora funciona por ordem de relevância. Então é muito mais difícil você crescer sem investir em anúncio, você ter um grande alcance sem investir em anúncio, se você não tiver conhecimento da plataforma. Se você não souber como funciona de maneira técnica, assim, não de maneira profunda, mas sabe, saber os hackzinhos, saber ler as métricas. Então, você precisa ter um conhecimento mínimo para entender como crescer no Instagram. E aí, quando eu criei o perfil, eu criei da mesma maneira. Eu estava saindo do meu emprego, totalmente insegura se eu ia conseguir clientes. Então, eu foquei, preferi crescer organicamente, porque eu já conhecia as estratégias. E aplicando todos os dias as estratégias que eu conhecia, eu consegui, em 4 meses, conquistar um público de 10 mil seguidores. E aí, como é que eu fiz isso, né? Vencendo o algoritmo no cansaço. Eu sempre falo isso, porque, como eu falei, é muita concorrência. Ele precisa descobrir que o nosso perfil é relevante, e a gente só consegue dizer para ele que o nosso perfil é relevante quando a gente vence ele no cansaço mesmo, sendo frequente, postando todos os dias, fazendo live toda semana, fazendo stories todos os dias. E por mais cansativo ou difícil que seja, a gente está aqui falando de negócios, né? A gente não está falando de uma brincadeira. Então, a gente precisa, de fato, estar determinado a fazer aquilo dar certo, né? Como se a sua vida e o seu sustento dependesse daquilo, e às vezes depende. Então, quando eu saí do meu emprego, eu estava com esse objetivo. Eu falei, bom, eu tenho 4 meses, que era o período do meu seguro-desemprego, para começar a ganhar dinheiro com o meu perfil no Instagram. E como eu já conhecia vários outros canais, várias outras redes sociais, eu escolhi começar com o Instagram, porque eu acredito que aqui a gente consegue ter um crescimento rápido, caso a gente faça as técnicas certinhas, caso a gente seja frequente, enfim. Daí eu escolhi começar com o Instagram e o e-mail marketing, e aí eu estava muito determinada a fazer aquilo dar certo. Então eu postava todos os dias, eu fazia 1, 2 lives por semana, estava nos stories todos os dias, além de comentar muito em outros posts, além de me conectar muito com outras pessoas. Então eu acho que é um conjunto de ações que fazem a gente crescer organicamente no Instagram. É um pouco mais difícil, porque você, como eu falei, você precisa estar ali presente quase 24 horas, focado em fazer aquilo dar certo, com um planejamento bonitinho. Mas faz muito mais sentido, principalmente para quem está começando e tem pouco caixa, né? Não dá para ficar investindo. E como tem muita gente no Instagram, também tem muita gente anunciando. Então, cada vez que você faz um anúncio, os cliques vão ficando mais caros. Então, se hoje você alcança 10 pessoas por R$ 5, amanhã você vai alcançar 5 pessoas por R$ 10. É uma loucura. Então, para quem está começando, eu sugiro investir em crescimento orgânico. E aí, para conhecer essas técnicas, sugiro investir em conhecimento mesmo, comprar curso, comprar e-book,
pesquisar, tipo, uma das coisas que eu sempre fazia, que eu ainda faço, inclusive, é olhar as diretrizes do Facebook, as diretrizes do Instagram, sabe? Aqueles termozinhos que ninguém lê. É ali, aquela central de ajuda. É aquilo ali que vai fazer com que você conheça efetivamente o que significa as interações, o que significam as descobertas lá nas suas estatísticas, o público, o horário. É aquilo ali que vai fazer com que você perceba quais são os pontos chaves que você precisa trabalhar, entendeu? Então, por exemplo, se você está ali trabalhando um mês com o seu Instagram, aí ele te dá lá as estatísticas. Olha, o seu público é feminino ou masculino, seu público está mais ativo nesses horários. Se você não conseguir olhar aquilo com um olhar inteligente, você vai passar despercebido. Então, por mais que o seu público esteja mais ativo às 9 da noite, você vai postar 9 horas da manhã, porque você não está prestando atenção nos dados que o Instagram está te dando, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa muito tirar essa ideia de crescimento avassalador da mente, né? Porque quando a gente pensa em Instagram, eu recebo muito isso aqui. Ah, eu quero ter resultado, quero muitos seguidores, quero ter 10 mil seguidores, quero ter não sei quantos seguidores. Seguidores, só ter número de seguidores não significa nada. Você pode ter 10, 15, 20 mil seguidores. Se eles não estão conectados com a sua estratégia, se eles não estão ali fazendo sentido com o que você está fazendo, sabe, o seu bolso vai continuar vazio. Porque não adianta nada. Por exemplo, aqui no meu perfil, eu tenho uma identidade visual estratégica, eu tenho um tom de voz estratégico, uma linguagem estratégica. Então, com essa construção, 93% do meu público é feminino. É muita coisa. É quase o meu público inteiro. Apesar disso, é claro que tem homens que me seguem. Mas eu estou sempre falando com mulheres, eu estou sempre utilizando essa linguagem, eu estou usando uma estética feminina porque esse era o meu objetivo, de fato. E o meu objetivo foi alcançado. Então, eu tinha um objetivo e o Instagram me mostrou que eu alcancei esse objetivo de conquistar quase 100% do público feminino, entendeu? Então, acho que é isso que eu respondi, né? O tráfego orgânico, o crescimento orgânico é quando você não precisa investir em anúncio, o tráfego pago você precisa investir em anúncio, e eu sugiro que vocês estudem muito para crescer organicamente, para não precisar gastar dinheiro à toa, porque também para investir em tráfego pago não pode ser assim de maneira leviana, porque se você não tiver conhecimento, você vai perder dinheiro. Eu já fiz alguns testes aqui, não é uma área que eu domino, então eu fiz os testes em parceria com meu namorado. Ele está começando a estudar tráfego pago, então ele ficou responsável por criar as campanhas, porque ele já faz isso no negócio dele. E aí a gente fez essa parceria. Então, assim, se você não tem conhecimento sobre tráfego pago e você não tem tempo ou não está disposto a estudar sobre isso, eu recomendo que ou você contrate alguém para fazer, faça uma parceria com alguém, ou foque 100% no Deu crescimento certo? orgânico. O pago deu Deu, certo? deu, foi bem legal. Eu A gente quero. fez. Depois eu vou te procurar, porque eu quero oferecer uma sociedade ao seu namorado, alguma parceria em algum evento meu para eu testar, a gente se conhecer melhor. Mas a gente fala no privado isso aí. Legal. Deixa eu te falar uma coisa. Por que é importante um professor que já tem 200 alunos começar a mexer em marketing digital agora? Porque essa calmaria de ter 200 alunos, 150, talvez não tenha mexido com esse professor para mexer com marketing digital. Por que é Sim. importante ele mexer com marketing digital se ele já tem um salário bom? Então, o marketing digital, ele é o futuro, né, de todos os negócios. Ele é o que vai tornar possível você ter um negócio rentável daqui para frente. E eu acho que esse momento pode ilustrar perfeitamente o que a gente está falando aqui. Por mais que um professor tenha 200 alunos, hoje esse professor ele não consegue estar com os seus alunos, porque a gente está vivendo um momento de crise, de isolamento social. Então, ele está longe dos seus alunos. E, consequentemente, ele não consegue rentabilizar, né? Ele não consegue ganhar dinheiro e não consegue pagar suas contas. Então, infelizmente, algumas pessoas precisam esperar chegar nesse momento extremo para se mexer e fazer alguma coisa, quando isso poderia ter sido feito há muito tempo antes, entendeu? Então, eu sempre falo assim, quando uma pessoa ela oferece um serviço que depende muito dela,
Por exemplo, o professor depende dele ali fisicamente para dar uma aula. Então, é uma coisa que é muito pequena, assim, vamos dizer, não é escalável, entendeu? Ele pode estar ali, mas ele não consegue se comunicar com, por exemplo, um professor do Rio de Janeiro está dando aula no Rio de Janeiro. Se ele está na internet, ele consegue dar aula para alunos do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, de Fortaleza, de muitas outras pessoas. Ele consegue escalar o negócio dele. Então, para além do dinheiro que ele vai receber, porque pode aumentar os rendimentos dele, ele consegue atingir e impactar muitas outras pessoas. Então, ele consegue transformar a vida de várias outras pessoas ao mesmo tempo, gastando praticamente o mesmo tempo, né, que ele vai se dedicar ali. Então, eu acho que a gente precisa, sim, continuar apaixonado pelo que a gente faz. Então, o professor ele precisa continuar dando suas aulas presenciais quando esse período de isolamento acabar, mas ele precisa se renovar e vir para a internet, porque isso vai trazer para ele muito mais tranquilidade, porque assim, quando ele consegue escalar o negócio dele na internet, ele tem segurança financeira para fazer o que ele quiser. Então, se ele, por exemplo, quiser abrir um programa social, oferecer aulas gratuitas para um determinado grupo de pessoas, de crianças vulneráveis, enfim, ele consegue fazer isso, porque ele está ganhando dinheiro de outra forma. Então, eu sempre penso nisso, né? Que Eu legal, sempre cara. penso para além do valor monetário. Mas as vidas que você consegue impactar. Então, eu acho que a internet ela possibilita isso, você impactar muitas pessoas ao mesmo tempo e você consegue também ter essa liberdade para fazer o que você quiser com o seu tempo, inclusive impactar a vida de outras pessoas que não têm dinheiro para pagar, entendeu? Legal. Sempre que a gente vende o nosso tempo, vender o tempo é algo muito impactante para a vida pessoal, né? Sim, Porque eu não assisto o filme que eu queria assistir, eu não leio o livro que eu queria ler, eu não fiquei com minha mãe no momento que eu queria ter ficado, porque eu vendi o meu horário de 7 da manhã a 10 e meia da noite, sabe? E a exatamente. internet é uma forma de você se desprender dessa forma de ganhar dinheiro sempre vendendo o seu tempo, né? Vender o conhecimento com tempo reduzido, assim, ajudando Exatamente. pessoas. Exatamente. Legal, cara, muito bom falar com quem tem expertise, porque traz informações com uma pegada diferente que ajuda a convencer as pessoas da importância da tecnologia, por exemplo. Cam, me E, fala uma coisa. É difícil organicamente manter uma rede social, sabe? sim. Manter as pessoas engajadas, manter o relacionamento, estimular o relacionamento. É imprescindível ter mais de uma rede social. Um professor que dá aula de jiu-jitsu, de judô. Ou dá para ele se manter bem na fita com uma rede social só? Então, aquelas. Eu sou suspeita para falar porque eu sou do time da multicanalidade, ou seja, de estar em vários lugares, né? Porque, como eu falei, a gente precisa estabelecer a nossa presença digital em diversos formatos, em diversos tipos, em diversos momentos. Então, as empresas grandes, elas fazem isso muito bem, né? Elas conseguem estar aqui no Instagram. Essa semana eu vi uma live da Forbes, onde elas estavam fazendo a live simultaneamente no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Mas é claro que a Forbes é uma empresa gigante e tem estrutura para manter isso, né? Quando a gente vem aqui para o individual, é um pouco mais difícil você manter vários canais atualizados com qualidade. Então, eu sempre falo também para focar, principalmente, acima de tudo, na qualidade. E se você tiver que escolher, eu sugiro que você tenha pelo menos mais um canal, que é o que eu falei lá no começo, que seria, você pode manter o seu único canal de conhecimento, que aí pode ser o Instagram, pode ser o YouTube, porque são canais onde as pessoas vão chegar até você, mas eu acho que é importante você ter também um canal de relacionamento, para você entender profundamente quem são as pessoas que te seguem, sabe? Quais são as dores, quais são as necessidades, quais são as dificuldades que aquelas pessoas estão passando. Então, se não der para você estar em vários canais, eu acho que escolher dois seria fundamental. Para, primeiro, você ter um canal de conhecimento para que as pessoas cheguem até você e depois você consiga estabelecer esse relacionamento com ele, entendeu?
Mas, com organização, planejamento, você consegue também estabelecer uma presença digital em outros canais. Isso é possível, tá? Então, por exemplo, um professor, ele consegue fazer videoaulas no YouTube e aí pegar essa mesma videoaula, vamos supor que você deu uma aula de 1 hora no YouTube. Ao invés de você repetir essa mesma 1 hora no Instagram, você pega essa aula e corta em pedaços de 5 minutos, em aulas de 10 minutos. Ali você consegue distribuir esse conteúdo para outros canais. Então, um conteúdo que era de 1 hora no YouTube virou um vídeo no IGTV de 5 minutos. E aí você transcreve aquele conteúdo e você já tem como mandar um e-mail marketing falando sobre aquilo, entendeu? Então, Na prática, na verdade, o grande segredo de você ter vários canais é justamente você saber como transformar um conteúdo em vários, como fragmentar esses conteúdos, entendeu? Porque, por exemplo, hoje eu tenho, por falar os canais que eu estou trabalhando atualmente. Eu comecei com o Instagram e o e-mail marketing, e hoje eu tenho o Instagram, o e-mail marketing, o blog, o Pinterest e o Telegram. A gente tinha um grupo no WhatsApp que eu fechei essa semana, porque a gente também precisa ser inteligente e entender quais canais fazem mais sentido a gente estar. Como o WhatsApp é limitado, só pode no máximo 200 pessoas, eu migrei as pessoas para o Telegram, porque lá eu consigo adicionar mais gente. Então, dentro do Telegram, eu consigo colocar 300 mil pessoas. É muito mais gente do que no WhatsApp. Então, eu fechei o nosso canal e estou com esses 5 canais, entendeu? Então, por exemplo, um post que eu faço no blog, eu pego esse fragmento de post e transformo num texto para o Telegram e transformo numa legenda para o Instagram. Depois eu pego esse mesmo post que foi, sei lá, eu tive que fazer um post de 3.000 palavras, um texto de 3.000 palavras. Eu pego esse mesmo post e gravo eu falando tudo que está escrito ali, roteirizadinho, bonitinho, entendeu? E aí eu já tenho um outro conteúdo em vídeo para o Instagram e para o YouTube, de repente, entendeu? Então, a grande sacada, eu acho que é você construir esses conteúdos maiores e depois ir fragmentando eles. Assim, dessa forma, você consegue estar em vários canais, entendeu? Mas não vou dizer para você que não, tipo obrigatório, não. Se um professor quiser ficar só no Instagram, eu acho que está tudo bem. E aí ele pode criar uma grande comunidade aqui dentro do Instagram e depois ele, se ele se sente confortável ou quando ele tiver uma equipe, ele pode de fato dispersar as pessoas para outros canais. me mata uma curiosidade aí, me resolve uma coisa. Essa questão de editar vídeo para lá, cortar em pedaços, você faz isso sozinha? Faço. Tudo sozinho. Eu Tá, imaginei isso aí. é, tá sendo uma rotina bem, bem pesada, mas como eu falei, organização e planejamento. Então, eu tento sempre estar com uma semana de conteúdo já pensada, já planejada, já ali tudo engatilhadinho para só ir para o ar. E eu utilizo muito as ferramentas, é por isso que eu estou falando que a gente precisa conhecer a ferramenta em sua totalidade. Então, por exemplo, aqui no Instagram a gente tem o Estúdio de Criação, que é uma ferramenta do próprio Facebook que te permite agendar os posts gratuitamente no Instagram, tanto no feed quanto no IGTV. No Telegram eu também consigo agendar os posts, no e-mail marketing eu consigo agendar, no blog também, no Pinterest também. Então eu sento no domingo, crio conteúdo para o Pinterest, né, a semana inteira, agendo, e aí eu tenho a semana inteira um post entrando no ar, agendado, é, como se eu estivesse ativa ali todos os dias. Isso, travou aqui. Voltou. Voltou? Não, não voltou. Vamos esperar voltar. Entendi. Então o Oi. planejamento estava um Quem tá pouco, parada sou eu? Voltamos ou não? não sei. Tá me ouvindo bem? Agora eu tô. Voltamos, né? Voltamos. Então o planejamento estava bem, né? Sim, o planejamento é o que me permite estar ativa em tantos canais, principalmente porque eu faço tudo sozinha. Então, às vezes eu perco um dia fazendo uma coisa só. Então, por exemplo, às vezes eu perco um dia só criando conteúdo para o blog. Aí eu crio para a semana inteira.
Aí no dia seguinte eu faço o dia inteiro só conteúdo para o Instagram, semana inteira agendado. E aí com isso eu consigo ter folga para fazer outras coisas, entendeu? Por exemplo, hoje eu tinha estabelecido que eu ia liberar o nosso e-book de crescimento orgânico no Instagram por apenas R$ 10. Essa era uma estratégia que eu queria testar para ver quantas pessoas eu ia atingir com essa estratégia e quantas vendas eu ia conseguir realizar. E aí eu tinha combinado com as pessoas que eu ia liberar o e-book às 9 horas da manhã. Só que eu tenho tido crises de insônia, enfim, meu sono está bem desregulado. Eu falei, bom, eu não posso garantir que eu vá acordar às 9 horas da manhã e tá com tudo pronto. Então, o que eu fiz? Ontem eu agendei todos os meus conteúdos. Então, eu agendei o e-mail marketing que ia para o ar, agendei o post aqui no Instagram, lá no Telegram. Então, tudo estava agendadinho e tudo foi para o ar na hora que eu tinha combinado com a minha audiência. Então, às 9 horas, quando eu acordei, umas meia hora depois, eu já tinha feito umas 20 vendas, sem nem estar acordada. Então, eu acho que o planejamento ele é fundamental para quem quer ter sucesso dentro do marketing digital e dentro dessa estratégia, né, de rede social. E dentro da vida, né? Porque se a gente não planeja, a gente fica apagando incêndio do que aparece e tal. Cam, me fala uma coisa. Pensa com a cabeça de professor assim, professor de lutas. O que me faz ser visto nas redes sociais? Como colocar em prática? Porque Então, o que eu imagino é assim, olha, eu sou professor de lutas também. O dia a dia do professor de lutas já é um super conteúdo. sim. O dia a dia, que livro você leu, que aula você deu, que feedback você recebeu para você printar o feedback e colocar lá, que impacto teve na vida de alguém, que campeão você fez, e aí esse dia a dia vai ser rico para a gente postar. Deve ser muito mais fácil para nós, professores, postar do que para você, né? Porque para você, cara, múltiplas situações aí, o meu dia a dia de 200 alunos, de 300, já me dá pano para manga para eu ser um hiperblogueiro, assim, sabe? Então, mas me conta aí, pensando na cabeça de professor de lutas, o que faz um professor de luta ser visto nas redes sociais e como colocar isso em prática? Eu acho, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre a legislação nesse sentido. Então, eu sei que tem algumas questões relacionadas à saúde, né, que acaba implicando em você produzir conteúdo para a internet. Eu não sei se isso se aplica nessa questão de professor de luta, mas, por exemplo, não se aplica, Não. né? Tá, beleza. Então, é mais tranquilo que aí é mais fácil de produzir. Porque, por exemplo, eu tenho algumas alunas que são, por exemplo, advogadas. Elas não podem vender no Instagram. Então, é sempre uma questão como que a gente vai produzir o conteúdo de venda. Mas ótimo, perfeito. Então, assim, as pessoas elas querem se conectar com pessoas, com histórias reais. Então, de fato, o que você está falando é mostrar o dia a dia, mostrar os alunos, mostrar que campeão o professor fez, é o que vai fazer com que ele seja notado. Porque além de se conectar com as pessoas elas querem comprar resultados, né? Elas querem que você mostre que você é capaz de efetivamente transformar a vida delas. Então eu poderia chegar aqui e falar um monte de abobrinha, falar que eu consigo transformar o seu Instagram, te ajudar a crescer e ganhar 10 mil seguidores, te ajudar a vender muito. Mas se eu não mostrar para vocês que eu consigo fazer isso, que eu consigo te ajudar a fazer isso, vocês não vão acreditar e vocês não vão querer comprar o que eu estou ofertando. Então, para um professor, ele precisa mostrar de fato, na prática, o que ele faz. Isso é uma forma de humanizar o conteúdo. Então, mostrar as aulas, de repente, uma entrevista com alguns alunos, com alguns pais de alunos. O que esse aluno mudou na vida dele a partir do momento em que ele começou a treinar com aquele professor? Quais foram as transformações? Quais foram os sucessos que ele teve a partir daquilo? Quais foram os medos que ele enfrentou? Quais foram os fracassos que ele teve? Porque mostrar também a vulnerabilidade, mostrar o fracasso para as pessoas.
porque a gente já está cheio aqui na internet de pessoas em cima de pedestais. A gente quer agora pessoas reais. Então, e aí pensando com a cabeça de consumidora, tá? Se eu estivesse procurando um professor ou uma professora de luta, eu ia buscar isso. O quão humano aquela pessoa é, porque eu quero um professor que me ensine não só a lutar, mas que me ensine a importância disso, o que aquilo pode mudar na minha vida, como aquilo pode impactar positivamente a minha vida e como eu posso superar os meus medos, os meus limites através daquela luta. Então, eu acho que o professor ele precisa muito focar nesse tipo de conteúdo, que mostre de fato os resultados e que humanize essa conexão, sabe? Por que você vai fazer luta? Ah, você não vai fazer luta porque você é um brigão, porque você é um cara que gosta de bater nos outros, não. A luta ela vai te ensinar isso, isso, isso e aquilo. A ter disciplina, a respeitar o outro, a entender que as coisas não são na hora que você quer, enfim. Então, quando você mostra isso de maneira humana, de maneira real, as pessoas elas se conectam e elas olham para você e falam, cara, eu quero que esse cara seja meu professor, porque ele é um cara incrível, entendeu? Eu quero essa pessoa na minha vida. Então, eu acho que para um professor de luta ser notado, ele precisa basicamente mostrar de fato quem ele é. Uma pessoa humana, uma pessoa que treina e que cria não só lutadores, mas que cria pessoas extraordinárias a partir da sua metodologia, a partir da sua conexão, a partir do seu diálogo, da sua comunicação não violenta. Então, tudo isso precisa estar dentro do conteúdo do professor, entendeu? Tudo isso eu acho que faz toda a diferença. Sensacional te ouvir. E o quão o mundo agora está na pegada de humanizar as coisas. Quer ganhar dinheiro, ajuda as pessoas, por exemplo, sabe? Sim. Então, Cami, eu assisti uma live de um professor de judô essa semana, senhor de idade. Ele é professor de judô e de jiu-jitsu. Cara, no bairro dele ele é o cara, mas sabe, foi a primeira live dele, ele nunca tinha feito uma live. E ele tava falando uma coisa importante e ele, fulano, você entrou aqui? Cara, bom te ver, tá? Aí começava a live. Cara, esse cara aqui, ele foi um cara, a primeira escola que eu dei aula foi a dele, cara. Cara, tô lá até hoje, muito obrigado. Aí começava a falar, então assim, aquele cara, ele é o rei do bairro, ele tem aluno na Suíça, ele tem aluno no céu dando aula no mundo todo. Com essa pegada, eu me emocionei ouvindo a live dele, porque ele comentou coisas que aconteciam comigo quando eu era professor de alunos. Hoje eu sou professor de professor, na maioria das vezes. Mas eu ministrava 11 aulas por dia. E o que acontecia no meu ambiente de aula é que era assim, a tua aula lá era 8 da noite. Você chegava às 6 e ficava no tatame vivendo aquela vida comigo. Você é engenheira, você é médica, você é veterinária. Então, tinham muitos adultos pagantes que ajudavam na aula de criança e tal. E era aquela energia que contagiava. E esse senhor falando, né, cara? Tipo assim, ele tava na live e ele falou assim, esse cara aqui treina com a gente, mas ele me ajuda lá na aula infantil. Tipo assim, o cara é pagante, pega mais cedo para viver a energia daquele ambiente e tal. Legal. E quando eu dei a minha live, mais uma vez eu vou sugerir a vocês, assistam a live que está gravada no Meio TV sobre comunicação. As pessoas, durante algum tempo, focaram muito em comunicação com técnica só. Não tem como a gente tornar tão técnico algo que é tão humano. É verdade. Então, o que Cami está falando para a gente aqui, da gente impactar a vida das pessoas, não tem que ser de fora para dentro. Tipo assim, Cami falou, eu vou fazer, e vou criar algumas peças de marketing. Vai funcionar muito bem se for de dentro para fora, assim. Eu tenho vontade de impactar, eu tenho vontade de fazer medalhista, eu tenho vontade de fazer emagrecer as pessoas, curar, ajudar a superar a depressão, e aí aquilo sai para o marketing, e aí eu acho que encaixa bem, né? Não, sem dúvidas. Tudo tá ligado com o nosso propósito, né? Com o porquê a gente está fazendo aquilo. Aqui na CGCO, o meu grande propósito era de fato impactar a vida, não só a vida, mas os negócios, né, das pessoas que me acompanham. Então, a gente tem muito esse lado também de impacto social, porque para além do valor monetário que a gente pode ganhar, o que move o meu coração, o que mais me deixa, né,
animada, como você falou, o salário emocional é olhar para um negócio e ver aquele negócio crescendo e saber que tem dedo meu ali. Então, eu acho que para um professor de luta é a mesma coisa, né? Você olhar para um rapaz ou uma moça que ninguém dava nada por aquela pessoa, que era problemático, que tinha ali dificuldades de interagir, que era introspectivo, e aí você vê aquela pessoa se soltando ao longo do tempo, e aí para além da mensalidade que aquela pessoa pode te pagar, essa satisfação de ver que você de fato transformou a vida de alguém é o que vai fazer com que a sua vida faça sentido. E é essa essência que a gente tem que trazer para o negócio, porque o negócio é parte de quem nós somos. A Seja CEO é um reflexo da minha vida, da minha trajetória. Então, eu sempre falo isso aqui também. Por exemplo, você me acompanha, você sabe que eu falo sobre empreendedorismo e marketing digital de maneira geral. Essa semana eu estava falando sobre demitir clientes, eu estava falando sobre Pinterest, então eu trago assuntos aqui do meu cotidiano, mas não falo de nada específico, né? Não falo sobre afroempreendedorismo, por exemplo, empreendedorismo para pessoas negras, ou também não falo sobre empreendedorismo materno relacionado, né, com as mães, mas eu tenho aqui muitas seguidoras, muitas pessoas que são mães. Eu tenho muitas mulheres negras que me seguem. Por quê? Por que elas me seguem se eu não falo especificamente sobre isso? Elas me seguem porque elas se conectam comigo. Elas olham para mim e falam, cara, essa menina está num lugar que eu gostaria de estar. Ou então, essa menina, ela me inspira. Essa menina, ela enfim, gera coisas boas em mim. Então, eu vou acompanhá-la. Essa semana eu fiz exatamente isso que esse rapaz fez na live, semana passada. Eu estava fazendo um curso gratuito de Instagram e aí eu acordei mais cedo, eu botei a live de manhã por conta da minha filha. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer bem cedo para eu poder fazer a live e terminar antes dela acordar. Cara, ela acordou no meio da live e começou a tocar os zaralhos aqui em casa, começou a falar, fazer um monte de coisa. Ai, eu quero Eu vi essa, coisa, essa live, se eu vi. uma confusão. E eu falei, gente, olha, desculpa, eu preciso levantar 2 minutos para pegar o biscoito para ela. Aí eu levantei, peguei biscoito, peguei Danone, peguei não sei o quê, botei ela sentada e depois voltei e falei, gente, desculpa, isso aqui é empreendedorismo da vida real. Essa é minha vida, essa é minha confusão. E na live todo mundo, cara, que legal, também sou mãe, também tô aqui com a minha filha. Tá muito difícil empreender em casa com ela, tá muito difícil o home office. E aí as pessoas elas começam a colocar para fora aquilo que elas se